Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, quando minha irmã me contou, eu não acreditei. E como acreditar numa coisa daquelas? E o pior foi que ela falou aquilo assim na bucha, sem sequer me preparar. Olha, tem uma coisa muito chata para te contar, Valdir. Tua mulher tá te traindo. O que foi que você falou? Você tá louca? Pior que não. Escuta, como que você veio aqui na minha casa? Inventou uma mentira dessa da minha mulher, Adriana. Mentira? Peraí, eu vou te mostrar. Ela pegou o celular e começou a me mostrar um vídeo. E no vídeo dava para ver a Lucilene entrando num carro que estava parado no pátio de um posto. Dava para ver direitinho que era ela. Aliás, dava para ver também a cara do sujeito. Eu conhecia. Até porque ele morava ali, no bairro, no vídeo. Dava para ver os dois trocando um beijo na boca. E nessa parte eu estremeci. Quem foi que gravou esse vídeo? Ela falou que tinha sido um amigo. E ainda acrescentou. Toda semana ela sai com ele, Valdir. Os dois se encontram nesse mesmo posto. Você me desculpe, mas essa tua mulher não vale nada. Você tem que tomar uma providência. Imaginem como eu me senti. Principalmente porque eu tinha uma confiança tão grande nessa mulher. Ela estava me traindo. Eu conheci o sujeito, inclusive. Aliás, o desgraçado também era casado. Desde quando que você sabe dessa história? Minha irmã falou que já fazia um tempo. Só que estava sem coragem para me contar. Aí me deu a dica. Ó, se quiser pegá-la no Fraga, é só ficar de prontidão lá no posto. Toda quinta-feira, depois das 2h15, 2h30, o cara vai lá pegar ela de carro e passa uma tarde juntos. Sabe-se lá onde. Não tenho vergonha de admitir. Até chorar, eu chorei. Fiquei tão mal que depois que a Adriana foi embora, eu desabei no choro. Olha, se eu não tivesse visto aquela porcaria de vídeo, eu não teria acreditado. Porque, repito, eu confiava na Lucilene demais. Como aquilo me doeu. Minha irmã nunca se deu bem com a Lucilene. Eu não sabia o certo que havia acontecido entre as duas, mas elas nunca se ligaram. Por isso, se não tivesse visto o vídeo, ia pensar que era intriga, invenção da Adriana. Pedi que ela me mandasse aquele vídeo. Em vez de esperar até a quinta-feira para pegar minha mulher no flagra, eu resolvi confrontá-la naquele dia mesmo. Foi um momento terrível. Quando ela chegou com as crianças, eu quase desisti. Até porque sabia que meu casamento estava em jogo. Iria ruir depois daquilo. Olhei para a carinha dos meus filhos, olhei para ela, e ela percebeu que eu estava mal. O que você tem? Está sentindo alguma coisa? Não, não é nada. Esperei até chegar a hora de dormir para ter aquela conversa com ela. Olha, não sei como consegui me conter durante aquele tempo todo, até chegar à noite. Quando ela estava diante da penteadeira, escovando o cabelo para se deitar, eu perguntei: onde você vai toda quinta-feira à tarde, Lucilene? Ela fez um momento de silêncio, parou de se pentear, depois perguntou: onde eu vou? Ué, a lugar nenhum. Levo as crianças na escola, depois eu vou buscar. Por quê? É que te viram naquele posto lá na saída da BR e vieram me contar. O que você estava fazendo lá? Ela ficou em silêncio durante mais algum tempo. Dava para se ver que tinha sentido o baque. Engoliu em seco e perguntou o que tinham me contado. E nessa hora,
já com o coração acelerado, em vez de falar alguma coisa, achei melhor mostrar o maldito vídeo enquanto ela assistia. Eu perguntei ironicamente se ela conhecia aquela mulher que estava entrando naquele carro, mas ela não abriu a boca. Ficou olhando para um canto qualquer e não disse palavra. Convenhamos. Falar o quê? Falar o quê? Não precisava. E não adiantaria negar. Eu estava com um vídeo ali, esfregando na cara dela. Quanto tempo que você está me traindo, hein? Ela não abriu a boca de novo. Continuou imóvel, olhando na mesma direção. Foi a noite mais doída, longa e sofrida da minha vida. E no fim, acredite quem quiser, eu ainda acabei me humilhando. Depois de muita conversa, quando ela finalmente admitiu que andava fazendo coisa errada, como se precisasse, né? Ela falou que ia procurar outro lugar para ela e as crianças. E foi aí que eu implorei que ela não deixasse a nossa casa. Falei que a perdoava, que botaria uma pedra em cima, desde que ela se arrependesse e parasse de se encontrar com aquele infeliz. Ela concordou. O problema foi que a traição dela, nessas alturas, já tinha caído na boca do povo. O pessoal da minha família já estava todo sabendo. Já tinham visto até o vídeo. E com o passar dos dias, ficaram no meu pé, me cobrando uma atitude de homem. Meu Deus, o que eles queriam que eu fizesse? Que lavasse a minha honra com sangue? Eu amava a minha mulher. Era minha esposa, mãe dos meus filhos. Eu não podia ter feito outra coisa, a não ser perdoá-la. Lhe dar pelo menos uma chance. E fiz isso não só por ela, mas também pelas crianças, pelo bem da nossa família. Só que, no decorrer dos dias, tudo foi saindo de controle. Até a mulher do vagabundo que andava com ela ficou sabendo do caso deles. Só que, apesar de todo o rebuliço, ela também o perdoou. No fim, mesmo com todo o meu desprendimento, não conseguimos nos acertar. Não teve como. Fiz a minha parte, mas ela preferiu a separação. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Queria tirar aquela ideia dela da cabeça, mas não teve jeito. No fim, ela procurou até um advogado para ter acesso ao que era dela de direito. E para evitar mais aborrecimentos ainda, pelo bem dos nossos filhos, acabamos entrando num acordo. Vendi a nossa casa e dei a metade do dinheiro a ela. Claro que isso não aconteceu da noite para o dia. Quase um ano se passou. E durante todo esse tempo, desde aquele acontecimento, eu fiquei simplesmente arrasado. Minha vida parece que ruiu. Teve gente que me chamou de tonto. Mas tudo que fiz foi pelo bem dos meus filhos. Eu ainda amava, claro que amava. Até porque não se tira um grande amor do coração assim, de uma hora para outra. Mas foi mais pelos meus filhos que eu fiz o que fiz. Com a minha parte do dinheiro, comprei um terreno, ergui uma meia-água de 3 peças e fui me ajeitando ali, mesmo sem nenhum acabamento. Fui arrumando a minha casa aos poucos, à medida que entrava dinheiro. Um período muito, mas muito sofrido. Eu me sentia tão sozinho. As lembranças de quando eu era casado, da minha casa, não só minha casa, mas da minha mulher, dos meus filhos, como aquilo me doía, como a solidão me maltratava. Continuamos mantendo contato, claro, até porque, apesar de tudo, eu tinha de ver os meus filhos. Tempo passando, semanas, meses. A dor foi se atenuando, a saudade foi amenizando. E como costuma acontecer, acabei me conformando, né? Me acostumando com a situação, até porque não tinha outro remédio. Depois que nos separamos,
A Lucilene foi morar com os nossos filhos na casa da avó dela. E juro, nunca mais eu soube se ela continuou ou não se encontrando com aquele sujeito. Sempre que alguém da minha família vinha me falar ou perguntar alguma coisa, olha, eu cortava a pessoa no ato. Pode ir parando, não quero saber desse assunto aí. Tenho nada a ver com isso. A verdade é que eu não queria mais sofrer. Já tinha sofrido tanto. Para que prolongar o sofrimento remexendo num assunto que não tinha mais jeito? Mas sempre tinha um ou outro que fazia questão, sabe, de vir cutucar a minha ferida. E é como eu disse no começo, apesar de tudo, procurei manter uma boa convivência com a minha ex-mulher, por causa dos nossos filhos. Esse seria um vínculo que nos uniria para o resto da vida. Até que perto de completar 2 anos de separação, ela veio conversar comigo. Eu tinha ido ver os meninos, levar o dinheiro da pensão, e entre uma coisa e outra, ela falou: eu ainda tenho um pouco daquele dinheiro que você me deu, Valdir, da venda da nossa casa. Tá tudo na poupança. É? Que bom, né? Tem que guardar mesmo. Que dinheiro vai embora. Então, eu tô querendo te fazer um pedido. Pedido? Ué, fala. Veja, Valdir, não é por mim, é mais pelas crianças. Eu queria ver se você me deixa construir uma casinha para nós no seu terreno. Segundo ela, desde que seu tio tinha voltado a morar na casa da sua avó, que eles andavam se desentendendo. Por isso, ele estava pensando em se mudar dali. Só que como não tinha para onde ir, teve aquela ideia. Pedi para eu deixar ela construir um puxado ali nos fundos do meu terreno para ela e as crianças morarem. Sabe, não nego que eu fiquei com o pé atrás. Pensei. Até que falei a mim mesmo. Por que não? Até porque, como ela mesma disse, não era por ela. Era pelos nossos filhos. Só que, naturalmente, desde que tivemos essa conversa, uma chama se acendeu aqui dentro de mim. Quem sabe a gente não acabasse se acertando de novo? Só que, quando eu concordei, ela fez questão de deixar muito claro. Só que veja bem, Valdir, eu não estou voltando para você. Não vá confundir. Só estou indo morar no teu terreno. Não quero que você misture as coisas e... Você tem a tua vida, eu tenho a minha. Sabe, mesmo ela tendo dito isso, me feito essa advertência, não teve como evitar. Eu fiquei esperançoso. Inclusive, cheguei a botar dinheiro meu nessa sua casa. Ajudei a comprar material e também dava uma mão para o pedreiro sempre que tinha um tempo livre e era necessário. Resumindo, no fim, depois de alguns meses, a casa acabou ficando pronta. 2 quartos, um para ela e outro para os meninos. Sala, cozinha e banheiro. Olha, eu fiquei tão feliz quando eles se mudaram. Só o fato de ter os meus filhos ali pertinho, meu Deus, era uma felicidade. Nunca forcei a barra com ela para a gente se reconciliar. Nunca. Apesar de ser meu grande desejo. Mas desde que ela foi me fazer aquele pedido, foi inevitável eu ficar esperançoso. Quem sabe, não assim, de uma hora para outra, da noite para o dia, mas com o tempo. Tudo pudesse voltar ao normal. Quem sabe até voltássemos a ficar juntos. Apesar do que tinha acontecido, isso era tudo que eu mais queria na vida. Claro que muita gente me criticou. Minha irmã, por exemplo, chegou a dizer: você é muito tonto mesmo, hein, Valdir? Poxa, mulher te faz de palhaço. Te bota um chifre do tamanho do mundo e você ainda deixa ela vir morar aqui no teu terreno. Tá louco. Para algumas pessoas, inclusive da minha família, era difícil entender que eu tinha feito aquilo mais pelos meus filhos do que por ela.
Bom, pelo menos no começo foi. Porque depois que começou a aumentar aquela esperança de que pudéssemos acabar nos reconciliando, volta e meia, ela deixava os meninos ali comigo para sair para algum lugar, ou então para fazer as suas diárias. Quando ela falava que ia sair, olha, me dava uma vontade de perguntar aonde que ela ia. Só que me calava. Não queria ficar me intrometendo na sua vida, arranjando motivo para a gente discutir. Aliás, eu já estava pensando seriamente em ter uma conversa com ela sobre nós dois, ver se ainda havia, quem sabe, uma chance da gente se reconciliar, apesar daquela advertência que ela tinha feito lá no comecinho. Tanto que sempre que eu tentava entrar no assunto, ela dava uma disfarçada e a minha coragem ia embora. Até que um sábado, ela apareceu ali na minha casa para a gente conversar. Ficou ali falando uma coisa e outra, até que pelas tantas falou aquilo. Então, Valdir, eu queria te contar uma coisa. Sabe o que é? Eu convidei uma pessoa para vir almoçar comigo em casa amanhã, tá bom? Só tô te avisando para depois você não ficar criando caso, né? Mas, como assim? Quem é essa pessoa? Ah, é um amigo, você não conhece. Achei melhor te avisar agora, para você não aparecer ali, né? Querendo briga. Olha, meu corpo todo tremeu nessa hora. Você tá saindo com alguém? Claro que não, Valdir. Eu tô falando de um amigo. Convenhamos. Eu posso até ser um bobalhão. E sou. Todo mundo me diz isso na minha cara. Mas tudo tem limite. Só eu sei como eu me senti. Dali da minha janela, eu vi o cara chegando e ela indo recebê-lo lá na frente. Os dois entrando lá na casinha que eu tinha ajudado a construir. Eu me senti um perfeito idiota. O cara mais estúpido, mais imbecil, mais idiota do mundo. Olha, eu não lembrava de ter me sentido tão mal desde que eu soube que ela me traía. Ele passou a tarde toda ali, junto com ela. Eu ficava o tempo todo indo na janela para ver se conseguia ver alguma coisa. Foi um domingo terrível. Não vou negar. Senti vontade de ir lá acabar com aquela palhaçada. Mandar aquele infeliz, aquele verme embora. Só que cadê coragem? Eu não tinha medo dele. Eu tinha medo, era da reação dela. Depois que ele foi embora, no entanto, fui lá. Eu precisava. Entre uma coisa e outra eu falei. O que você tem com esse cara, hein, Lucilene? Fala a verdade. Você pensa que eu acreditei naquela história de amigo? Ela tentou desconversar, mas... Sabe quando uma coisa está na cara? No fim, diante da minha insistência, acabou abrindo o jogo. Tá certo, Valdir. O Lourenço não é só meu amigo. A gente tá saindo. Tá no começo ainda, mas... É bom mesmo que você saiba que eu arranjei outra pessoa, né? Espero que você aceite. Não fique criando caso. Como assim, Lucilene? Você vai querer que eu aceite você ficar trazendo outro homem aqui numa boa? Mas, Valdir, eu e você, a gente já não tem mais nada um com o outro. Eu tenho o direito de refazer a minha vida com outra pessoa. Assim como você também tem. Só que aqui o terreno é meu. Viu, Lucilene? Eu não vou admitir isso. Mas a gente conversou quando eu te pedi para vir morar aqui. Eu não te falei. Cada um fica no seu canto. Cada um vive a sua vida. Batemos de frente. Até que ela ameaçou ir embora dali com as crianças se eu começasse a tentar impedi-la de receber o amigo dela ali em casa. Sabe quando você fica sem saber o que fazer? Mas sabe qual é o meu mal?
Eu sempre baixei a cabeça para essa mulher. E até esse desaforo ela me fez engolir. Estava se relacionando com aquele infeliz e começou a trazê-lo ali em casa. Um dia chegou a dizer, sabe, porque tem um dia que você tá com aquilo assim na garganta, e eu falei, não devia nem ter falado, porque aí ela respondeu, olha, se você não quer que eu traga o Lourenço aqui em casa, tudo bem. Você fica cuidando das crianças que eu vou encontrá-lo em outro lugar. Meu Deus, mesmo depois de tudo que eu fiz para essa mulher, ela continuava me afrontando, me humilhando, me fazendo passar vergonha na frente da minha família, meus conhecidos. Olha só, eu sei como me sinto quando a vejo recebendo aquele infame ali, naquela casa que, repito, eu ajudei a construir. Para ela ficar com as crianças. Aquela casa que eu contribuí até com dinheiro. Inclusive cedi o meu terreno. Quem ela pensa que eu sou? Meu Deus! Será que ela não pensa em mim, no meu sofrimento, na minha dor? Só eu sei as coisas que eu tenho de ouvir da minha família. Me chamam de idiota para cima. Falam que ela me faz de gato-sapato e eu aceito numa boa. E o pior é que eles têm razão. Foi um péssimo negócio tê-la deixado vir morar aqui no meu terreno. Porque parece que estou sofrendo mais agora do que na época em que a gente se separou. Vê-la com outro homem me fere de morte. Me faz sentir vontade de morrer. Ou então, sei lá, vontade até de matar. A única coisa que me dá forças ainda, que me mantém em pé, são os meus filhos. Porque se eu não tivesse o futuro deles para pensar, se não fosse por eles, eu talvez até já tivesse perdido a cabeça. Já tivesse cometido uma besteira de que talvez me arrependesse pro resto da minha vida.